tudo bem? Vamos para mais uma produção aqui do nosso canal alextavares.com.br. E hoje eu quero falar contigo a respeito da acupuntura, esse tipo de estratégia de cuidado à saúde, seja humana ou animal, que vem sendo utilizada há milênios. Alguns estudos apontam desde a pré-história ou no mínimo há 5 milênios. E para falar sobre a acupuntura sob o viés científico, e por que é importante falar sobre a acupuntura sobre o viés científico? Porque ainda há profissionais, por incrível que pareça, inclusive profissionais da saúde de nível superior, que acham que a acupuntura é uma prática alternativa, mística e sem fundamento científico. Então, se tu é um tipo de pessoa que ainda não tem consciência da acupuntura e ainda sustenta simplesmente o preconceito, esse tipo de produção de hoje tem a pretensão de abrir um pouquinho só a tua mente, a tua ideia sobre o universo da acupuntura. A acupuntura ela já é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a referência planetária para os profissionais da saúde. A acupuntura já está no SUS do Brasil, no Sistema Único de Saúde, vem sendo utilizado no sistema privado, no terceiro setor, em ONGs. Tomografias computadorizadas já avaliaram a eficácia da acupuntura, enfim, várias pesquisas. Mas para aprofundar o estudo científico, o viés científico da acupuntura, eu vou entrar em contato com o Diego de Farias Gil. É um fisioterapeuta, acupunturista, especialista em acupuntura, pós-graduado em quiropraxia, conselheiro do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e ex-presidente da Associação Gaúcha de Fisioterapeutas Acupunturistas. Então, agora a gente vai adentrar no universo científico da acupuntura. Então, conforme combinado, mais uma vez entramos em contato com o Diego Gil, profissional da acupuntura, fisioterapeuta. Tudo bem, Diego? Tudo bem, obrigado novamente pelo convite, Alex. Maravilha. Então, hoje a intenção é a gente falar sobre o viés científico da acupuntura, explicar para as pessoas que estão nos assistindo, né, via vídeo ou então escutando o nosso podcast via som, como a gente pode explicar o que é a acupuntura do ponto de vista puramente científico. Perfeito, esse é um assunto bem legal de conversar e importante para o profissional de saúde. Então, o que tu tem para dizer assim, a respeito dessa definição científica da acupuntura e também depois a gente pode aprofundar um pouquinho do mecanismo de ação científico da acupuntura. Perfeito. Eu acho essa questão, de novo, tentando ser bem breve, eu acho fundamental a gente tocar, porque assim como a gente às vezes vê a população achando que a acupuntura pode ou não pode funcionar em termos de crença e não de ciência, a gente vê muito profissional de saúde com restrição ainda, embora toda a pesquisa e todo o trabalho que se tenha feito nisso. É importante a gente salientar que o profissional acupunturista, às vezes, ele tende a achar que a ciência é desnecessária dentro da sua prática, porque tem todo um alicerce de milhares de anos de medicina chinesa, medicina tradicional. Isso eu acho que não deve ser visto dessa forma, porque toda a política pública de saúde é baseada em evidência científica também. Então a gente tem que discutir isso, tem que mostrar que a acupuntura funciona em pesquisa para que ela possa evoluir e ser uma prática mantida no sistema de saúde. Em termos de mecanismos de evidência, a gente sabe de forma bem breve que quando a gente estimula o nosso corpo e não necessariamente precise ser exatamente sobre um ponto de acupuntura, ocorre uma cascata de efeitos. Esses efeitos eles são relacionados a toda uma resposta neuroendócrina imune que vai alicerçar todo esse resultado. Por exemplo, liberação de neurotransmissores, respostas direta e indireta sobre hormônios sendo secretados ou não no nosso sangue, agentes locais sendo liberados no local onde a gente insere a agulha. Então, necessariamente, inserir a agulha sobre um ponto doloroso é importante, às vezes, porque há um efeito local e às vezes a visão tradicional diz que a gente deva tratar as coisas à distância, mas dentro da visão científica o ponto local é muito importante também. Então isso nos ajuda a embasar bastante como a gente vai fazer a prática da acupuntura sobre esse viés mais mecanístico, mais neurofisiológico e não tanto energético tradicional. Uma coisa que é interessante de salientar, os chineses foram muito espertos ao criarem a teoria, muito inteligentes nisso.
porque muitas das, entre aspas, receitas que se tinha de como tratar uma condição clínica, hoje, em termos de análise científica, elas se repetem. Elas têm lógica dentro do embasamento científico também. Então, a gente não pode dizer também que a visão científica ela se sobrepõe à tradicional, porque, primeiramente, quase tudo que se testou em pesquisa hoje veio desse conhecimento tradicional e foi sendo pesquisado, obviamente. Por exemplo, pontos mais utilizados, é um caso óbvio, né? E dentro disso a gente conseguiu ver com o passar do tempo que boa parte dessa lógica de tratamento na análise científica se mantém. Isso é muito interessante de salientar. Não é importante esse ponto, porque a acupuntura ela já tem uma história milenar. Alguns apontam 5.000 anos, outros chegam a apontar que a acupuntura tem origem pré-histórica, porque acharam corpos mumificados com espécies de tatuagens onde estão os pontos, né, de acupuntura, ou os trajetos que a gente chama de meridianos, né, no universo da acupuntura. E tem eram de pessoas de origem mais oriental, né? Estava na Europa, se não me engano, esses encontrados. Né? É por isso que se questiona, né, até que ponto é sempre oriental ou não. Mas, enfim, um dado importante que eu concordo contigo é essa ideia de que a tradição, como a gente está falando, milenar da acupuntura, ela vem sendo justificada e reconhecida pelo universo clínico. A ciência, através, como o Diego comentou, do exame de sangue, ou também através de tomografia computadorizadas por emissão de pósitrons, por exemplo, vem identificando que a acupuntura tem uma eficácia científica, uma eficácia clínica. Ela responde à demanda dos pacientes. E a explicação pode ser tanto tradicional quanto científica, ou as duas, né, Diego? Juntar as duas, né? Inclusive, isso é interessante dentro, de novo, daquele pilar de prática baseada em evidência. Se você recebe um paciente que não gosta de questão de energia, que ele acha dentro da vivência dele, às vezes, uma bobagem, inclusive, eu não vou levar essa linguagem para ele. Mas, muitas vezes, a gente recebe pacientes que adoram a cultura oriental, que cultivam isso em práticas corporais, em livros, em literatura que acessam. Então, é interessante você saber conversar nessas duas visões para que você consiga melhorar o efeito terapêutico da sua prática, inclusive, respeitar isso da pessoa, né? Claro, com certeza. Em virtude disso, a gente vai ficando por aqui, mas fica o convite para a gente abordar a acupuntura sob o viés tradicional, né? Aquele viés energético, pode ser? Perfeito, combinado. Então tá, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, obrigado. E esse foi o Diego de Farias Gil compartilhando informações sobre o respaldo científico da acupuntura. Eu espero que com isso tu tenha a ideia de que a acupuntura não pode ser considerada uma prática alternativa, uma prática mística. As pesquisas científicas no Brasil e exterior comprovaram a eficácia da acupuntura no tratamento de várias desordens, várias patologias, sejam físicas, emocionais, psicológicas. Então a acupuntura vem crescendo enormemente, inclusive no sistema de saúde pública, em virtude desse reconhecimento planetário da sua validade científica. Eu vou deixar aqui na descrição dessa produção mais materiais para que tu evolua no conhecimento do cuidado, do autocuidado, inclusive com o uso da acupuntura com ou sem agulhas, tá bom? Se gostou desse tipo de produção, lembre, compartilhe com quem tu acha que essa informação poderá gerar ainda mais autocuidado e cuidado do outro, geração de bem-estar. Então, compartilhe, assine o canal, curta e, principalmente, comente. São os teus comentários que vão gerando mais elementos para as novas gerações de conhecimento, de conteúdo. Até a próxima produção. Tchau!